Amém. Amém. Deus seja louvado com a presença de todos e que o Espírito Santo venha preparar nossos corações para a mensagem de hoje. E hoje nós estamos em continuidade deixa eu só preparar aqui. Então, queridos irmãos, em continuidade à nossa série Profetas e Reis, ontem falamos de Salomão, hoje vamos falar de Roboão, baseado no capítulo 6 do livro Profetas e Reis. E quem está com a palavra hoje é o irmão Nilson Pinto, e ele vai discorrer o assunto. Bom dia, irmão Nilson. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Queridos irmãos, Bom dia. sou muito grato por estar aqui com vocês nessa manhã e mais feliz ainda de saber que Deus tocou na gente hoje para despertarmos e feliz de saber que o Espírito Santo fala para cada um de nós que nós temos uma atividade a desenvolver nesse dia. E essa atividade, ela se divide em duas partes. A primeira sabemos o que Jesus Cristo tem para nós em relação ao voluntariado, ao discipulado. E a segunda é saber que nós somos muito queridos por Jesus. Por isso ele nos dá essa condição hoje. E isso traz a certeza de que ainda não finalizou a nossa missão. Queridos irmãos, se possível, aquele que puder abrir as suas câmeras, para a gente se conhecer mais um pouquinho, né? Às vezes a gente vê só a letra ou a foto. É importante a gente se conhecer, é importante porque nessa caminhada a gente vai se encontrar numa conferência de oração, né? E outro tipo de conferência na igreja, a gente já sabe, olha, eu conheço. E aquele abraço, aquele aperto de mão. Mas o que é importante é nós olharmos e ter a certeza que estamos cada dia mais caminhando juntos de mão dada, né? Nessa luta, nessa caminhada espiritual. Como a irmã Alexandra falou, hoje nós vamos falar de Roboão. Eu quero que, se possível, vocês, quem puder, abrir as suas Bíblias lá no livro de 1 Reis, no capítulo 12. E estudando um pouquinho, né, relembrando um pouquinho a história de Roboão, me fez assim pensar que seria um bom tema para par de joelhos, filhos em pé, né? Que a história de Roboão, ele vai mostrar duas coisas para nós. Ele vai mostrar a criação de Roboão, como é que foi, vai mostrar para nós o papel de um pai, no caso Salomão, vai mostrar o papel de uma mãe e vai mostrar como esse jovem, essa criança se desenvolveu na sua infância. E capítulo 2 de Roboão, versículo 1 diz, e Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. E tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido, da presença do rei Salomão, onde habitava. E de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel e falar a Roboão, dizendo, o teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai. O seu jugo pesado que ele pôs sobre nós e te serviremos. E ele lhes disse, parti por mais 3 dias, depois retornai a mim, e o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse,
Com vós me aconselhais para que eu possa responder a estas pessoas. E eles lhe falaram, dizendo: se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. E ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele, e que estavam em pé diante dele. E disse: que conselho vos dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? Os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: o teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou como um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado: retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado. E falou segundo o conselho dos moços, dizendo: o meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpião. Porquanto o rei não atendeu o povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías, o Silomita. Assim como todo Israel viu que o rei não atentara a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, agora olha a tua própria casa. Davi assim Israel partiu para as suas tendas. Amém? Irmãos, que desastre, né? Roboão, após a morte de Salomão, é escolhido o próximo rei, conforme a dinastia, conforme o processo. E a primeira função para que ele pudesse ser aclamado, o próximo rei, teria que ter uma aprovação do conselho e do povo. E a história conta que Roboão, ele vai ao encontro do povo, junto com os conselheiros, ao encontro do conselheiro, e escutar a necessidade do povo, e ver, e também confirmar o que vinha acontecendo nas gerações de Davi, né, o próximo reinado que seria na sua pessoa. Mas que desastre aconteceu naquele encontro? Nós vamos lembrar um pouquinho para trás a situação do pai de Roboão. Salomão, ele só não foi tirado o reino de Salomão por amor a Davi. Deus não tirou o reinado de Salomão. Por que ele não tirou o reinado de Salomão? Por amor a Davi. Mas qual era a necessidade de Deus tirar o reinado de Salomão? A adoração a ídolos, a desobediência a Deus, a rebelião contra Deus. E uma coisa muito importante que acontece, infelizmente, ao homem, né? A ingratidão. Deus, ele tinha mostrado através das gerações, quando ele firmou o reino a Davi, naquela unção pelo profeta Samuel, no deserto, Deus tinha afirmado que o reino seria de Davi e as suas futuras gerações.
Davi tinha sido um fiel ao Senhor. Em meio às dificuldades que passou na sua vida, ele tinha sido fiel ao Senhor, segundo o coração de Deus. Entra Salomão, após a morte de Davi, e o reino foi extremamente próspero. Mas por que o reino de Salomão foi próspero? Porque Deus disse para ele, na sua pergunta, o que fazer. Já que Salomão tinha falado com Deus e pedido conselho e instrução como se comportar. Ou seja, como caminhar no seu reinado. E Deus disse para ele assim, olha, obedece às minhas instruções, os meus estatutos e ouça a minha voz. Salomão foi crescendo, que chegou a um patamar, um nível muito grande que jamais homem nenhum vai conseguir ter em termos de riquezas. Mas ele cometeu uma sucessão de erros. E o maior erro de Salomão foi se relacionar, casar com várias mulheres, que não é permitido, e o mais agravante, com mulheres que não eram filhas de Israel. E a mãe de Roboão não era uma filha de Israel, né? Era uma princesa de outra denominação e de outra religião. Como é que foi a infância de Roboão? Roboão foi criado com uma personalidade da mãe, uma personalidade de espírito de profecia vacilante, e foi criado com a outra personalidade do pai e pelo testemunho do pai. Porque a infância de Roboão, o pai já estava fazendo ídolos, reverenciando esses ídolos, e estava muito longe de Deus pelas abominações levadas ao reino através de adoração a vários deuses. E tem uma terceira situação que Roboão foi criado sem uma atividade, ou seja, ele foi criado com toda, dizemos na nossa palavra hoje, com toda a condições financeiras, né, com todo o conforto e sem uma atividade com responsabilidade. Eu queria buscar aqui que o versículo primeiro que diz que quando Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei, Siquém era uma cidade muito importante, estratégica naquele reino. Então o encontro era ali, porque ali ele fortificava. Se ele fosse aclamado rei, se ele fosse confirmado rei, ele tinha ali o poderio do conselho, ele tinha ali o poderio econômico e ele tinha ali o poderio militar. Então, para a gente ter uma noção da coisa, Jerusalém era tão importante no mundo, naquele local, que tudo acontecia ali. A economia, o poderio militar, tudo ocorria naquela região. Ou seja, é como se nós falássemos que a região de Jerusalém era uma região onde o mundo inteiro olhava com atenção por essas características. E no versículo 2 diz assim: tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença de Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão, ele tem um papel importante na história de Roboão. Pela desobediência, pelas abominações de Salomão, Deus chamou o profeta Aías para que desse uma mensagem a Jeroboão. É interessante que essa mensagem foi dada no deserto, os dois estavam sozinhos, e Jeroboão e Aías, antes de dar a mensagem, Aías
se colocou de vestes novas. A roupa dele era uma roupa nova, para ele poder dar a mensagem para Jeroboão. E aí eles caminhando no deserto, Aías falou a Jeroboão, olha, Aías, Deus manda uma mensagem, o reino vai ser dividido em 2 partes. 10 tribos vai ficar com você, 2 tribos vai ficar com Roboão, vai ficar com a descendência de Davi, por amor a Davi, o meu servo. Aías dá essa mensagem para ele. E essa mensagem essa informação chega aos ouvidos de Salomão. Então, o que Salomão fez? Salomão procurou perseguir Jeroboão para matá-lo. Isso faz lembrar a história atrás de Saul, quando foi buscar a matança de Davi, quando descobriu também essa informação que Deus ia tirar o reino da sua descendência. E Jeroboão ele foge para o Egito até esperar a posição, até esperar a conclusão dos fatos daquilo que Deus tinha falado através do seu servo. O versículo 4, versículo 3, relata assim, e de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a coração de Israel, e falaram a Roboão, dizendo, aí todo o povo se reúne para tomar a decisão de aclamar Roboão como rei, futuro rei de Israel. Só que tem um detalhe, o povo estava chateado, o povo estava triste e o povo estava revoltado. Por quê? Porque a vida extravagante de Salomão, ele fez com que o jugo fosse muito pesado para o seu reinado, para os membros do seu reinado, para aquele povo. Então, eles estavam chateados por causa dessa situação, eles trabalhavam demais, eles estavam tristes porque quando nós trabalhamos demais, a gente não tem condição de adorar a Deus. Gravem isso, meus irmãos. Quando a gente extrapola de domingo a sexta-feira, a gente chega na igreja morto, cansado, que a gente não sabe nem o que está se fazendo ali dentro. E quando chega a hora do culto divino, tem gente dormindo, que não sabe nem o que aconteceu ali no culto divino. E aquilo ali, o culto divino, a mensagem, é uma resposta de Deus para nós. Aí, o que acontece? Não sabe de nada. E quando chega a tarde, depois do almoço, dorme a tarde inteirinha. E aí pisa na lei de Deus, pisa no dia sagrado e deixa de ter oportunidade, como João teve na ilha de Pátimo, de escutar a voz de Deus. Então, eles estavam chateados por isso. Era por isso que muitos procuravam os bezerros de ouro, né, as estátuas, os montes que Salomão colocou para agradar suas esposas. E eles também estavam revoltados, porque não sobrava nada. O dinheiro todo era dado para Salomão, para que Salomão, né, tivesse aquela vida extravagante e fizesse toda a vontade de suas mulheres, vivesse uma vida de luxo enquanto o povo estava morrendo em sacrifício. E o povo faz uma pergunta e ele quer uma resposta, mas a resposta do povo é uma resposta assim, alivia, para que a gente possa te obedecer, para que a gente possa adorar a Deus corretamente. Porque, irmãos, quando a gente tem temperança no nosso trabalho, e essa temperança começa após o pôr do sol, tu tem esse equilíbrio, a gente entra à igreja no dia de sábado alegre, feliz, para que a gente entenda que aquela semana foi uma semana abençoada por Deus. E eles falaram assim, o teu pai fez o nosso jugo muito doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai. E o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e nós te serviremos. Olha só, o povo estava preparado para ser o quê? Obediente e também participativo. A coisa mais fácil de se administrar uma igreja, de administrar uma família, de se administrar um negócio, é
quando as pessoas participantes fazem com alegria. Porque quando você faz com alegria, você faz com amor. E quando você faz com amor, você faz o melhor para Jesus. E eles dizem assim mesmo, alivia e que nós te serviremos. Eles iam fazer com amor. Agora imagine o seguinte, esse povo fazendo as coisas com alegria, não com tristeza, de boa vontade e não contra a vontade. E aí Roboão, ele diz assim mesmo, olha, vocês daqui a 3 dias, vocês vêm aqui comigo. Eu vou dar uma resposta para vocês. O povo parte. E Roboão vai tomar 2 conselhos. Uma primeira classe que ele toma conselho é com os homens mais velhos. O conselho que estava diante do pai. E sabe que o conselho responde a ele, diz assim, olha, está lá no versículo 7. Se fores um servo para este povo nesse dia, e servi-los e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Queridos, nós como líderes de uma igreja, nós como líderes de uma família, nós como líderes em qualquer situação que nós estamos, porque Deus criou o homem líder, domina sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre tudo. Nós fomos criados líderes. Deus não aceita a mentalidade que baixa a cabeça, que olha para trás e que diz que não consegue. Nós somos líderes. Primeira coisa, nós temos que entender isso aí. Isso foi dada essa mensagem no Jardim do Éden. E aí, como rei, ele tinha que ser servo. Jesus vem, faz a Santa Ceia, lava pés, e Pedro diz, não, opa, você não pode fazer isso, você é mestre. E ele diz assim, se não deixar eu fazer, você não será participante do meu reino. Jesus se tornou servo por amor de nós. E aí o conselho diz assim, seja servo deles. Fala com bondade. E tira essas atividades que está muito pesada, melhora, né? Faz um trabalho melhor do que teu pai. E eles serão teus servos para sempre. Aí discuta esse conselho. Depois ele busca outra classe, que é a classe dos amigos. A classe dos amigos. Só aqui tem um detalhe. Lembra que nós falamos, a palavra de Deus fala que o Espírito de Profecia também relata isso, a infância dele? Então, ele foi criado com todo o conforto, ele foi criado sem uma atividade, ou seja, ele não foi preparado para ser um bom administrador. Não foi preparado para isso. A primeira coisa que ele teve foi uma vida ociosa. Então, o pai errou com ele de dar tudo que ele queria. Então, ele tinha amigos. Imagina quantas farras esse menino não fez. Quantas festinhas esse menino não fez. Quantas, a linguagem do jovem hoje, né? Quantas baladas esse menino não foi. Quantas coisas esse menino gastou, quanto dinheiro ele gastou com coisas supérfluas para preencher o seu ego. E o pai e a mãe bancando. Aí ele diz aqui mesmo, assim, no versículo 8. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam de pé diante dele. Imagine um jovem crescendo com outros jovens, ele tendo uma posição de realeza. Imagine os outros jovens paparicando, fazendo toda a boa vontade dele, e ele dando todo, né, o privilégio de ser amigo de alguém da realeza. Então, os meninos também não trabalhavam. Os meninos também só tinham do bom e do melhor, curteado por Roboão, né, do bom e do melhor, e também não tinha o quê? A expressão da minha avó, tutano na cabeça. E olha o que acontece. E disse, que conselho vos dais para que nós possamos responder este povo que falou comigo, dizendo, alivia o jugo que teu pai pôs sobre nós. Olha
o conselho maléfico desses jovens. Os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: o teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos dos meus pais. Ou infelicidade, irmãos. Ou infelicidade. Mas isso mostra como fomos educados, ou como educamos os nossos filhos. Isso é um resultado da situação. Enquanto Salomão se preocupava em enriquecer, e aproveitar e como diz, saciar o seu ego, o que acontece com o filho? É o que aconteceu aqui nessa questão. O filho buscou conselho para a sua vida daqueles que não tinham condição nenhuma de aconselhar. Aí o povo volta para o encontro marcado 3 dias após a petição que eles fizeram e se reúnem para que escutem a resposta do futuro rei. Versículo 14, o rei fala assim: o meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentei ao vosso jugo. Eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Vai matar o povo. Como é que ele queria ser rei matando o povo? Ele ia ser rei de ninguém, porque o povo ia morrer de tanto trabalho. E diz no versículo 15: porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, ou a Aías, o Silomita. Queridos, a partir daquele momento teve uma revolta, e aí liderada por Jeroboão, mas permitida por Deus. Deus tinha falado num deserto, através do profeta Aías, chamado Jeroboão, e falado para ele o que ia acontecer. Então, permissão de Deus e plano de Deus. E ocorre o seguinte, que todo Israel viu que o rei não atentava a eles, e o povo respondeu ao rei dizendo: que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, agora olha para a tua própria casa. Davi, assim, Israel partiu para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, Roboão reinou sobre eles. Então, o reino foi dividido em 2 partes, 10 ficaram com Jeroboão, 2 partes ficaram com Roboão. Roboão reinou sobre eles. Só que tinha alguém que entra na história também, que tinha um papel muito importante no reinado de seu pai, que era Adorão. Então diz que o rei Roboão enviou Adorão, que esteve sob o tributo, e todo Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso o rei Roboão apressou e subiu na sua carruagem para fugir de Jerusalém. Então ele mandou Roboão para que pudesse fazer um conselho de paz, para que ele pudesse, né, depois que ele viu que a situação ficou crítica, pudesse ajuntar o povo. Mas o que eles fizeram? O povo matou a pedrada, eles estavam muito revoltados com a situação. Aí Roboão entendeu que, naquele momento, ele tinha que se retirar. A história mostra, o espírito profético mostra que o tempo que Roboão ficou governando sobre essas tribos, sobre as 2 tribos, o tempo que ele ficou governando, ele aprendeu uma coisa momentaneamente, naquela ocasião do conselho dado errado, na resposta dada errada também. Ele entendeu que ele precisaria de Deus
no seu reinado, na sua pessoa, na sua vida. E ele começou a buscar a Deus. E o povo, junto com ele, começou a buscar a Deus. E Deus o fez ele muito próspero. Ele conseguiu organizar a área militar dele, ele conseguiu organizar o exército dele, ele conseguiu organizar tirando alguns ídolos, né? Tirando os ídolos, conseguiu melhorar a vida espiritual dele, ele conseguiu melhorar a economia do reinado dele, e o povo, ele se tornou obediente naquele período. Só que acontece o seguinte, diz aqui, no versículo 17, né? Mas contra os filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, Roboão reinou sobre eles. Versículo 14, 21, desculpa, diz assim, e quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá, toda a tribo de Benjamim, 180 mil homens seletos, os quais eram guerreiros para lutar contra a casa de Israel, para fazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Ele fez, mesmo ele tendo essa prosperidade, ele tinha algo no coração dele. Ele queria tomar de volta as 10 tribos à força. Então, ele equipou o seu exército e disse que ele tinha aqui 180 mil homens seletos, então, guerreiros, homens estratégicos, homens de guerra. E ocorre o seguinte, que quando ele veio para tomar as tribos, Deus mandou uma mensagem para ele. Diz, olha, Roboão, nós não devemos, você não deve guerrear contra os seus irmãos. Vocês são da mesma família. Vocês são do mesmo sangue. Vocês são do mesmo Deus. Houve aí uma divergência pela desobediência do teu pai, pela tua desobediência, mas vocês são meus filhos. E Deus manda essa palavra através, né, de Semaías, que era um profeta de Deus. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis nem lutareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornarei cada um à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentarão à palavra do Senhor e retornarão segundo a palavra do Senhor. Aí, queridos, eu quero finalizar com um texto que está no versículo 28. Assim o rei tomou conselho e fez todos os bezerros de ouro e lhe disse, é demais para vós subir a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses de Israel, aos quais tiraram da terra do Egito. Aquela educação fraca, que foi a ausência do pai, e a personalidade vacilante da mãe, fez com que ele não se manteve fiel, mantesse fiel, a partir do momento que ele compreendeu que Deus ele tem gestão sobre tudo, mas acima de tudo Deus está pronto para abençoar aqueles que o procuram. E naquele período que ele procurou Deus, Deus deu tanta bênção para ele, que ele chegou ao momento de se esquecer de Deus. E ele começou a fazer o que de novo? Começou a fazer bezerros de ouro. Começou a colocar a sua força, a sua prosperidade na mão de deuses inexistentes, deuses mortos, não ao Deus vivo de Israel. E aí foi uma derrocada final para a sua vida. O versículo versículo 19, que diz assim, assim Israel se rebelou contra a casa de Davi este dia. Então, assim foi Roboão, assim somos nós. A gente tem que fazer uma análise nessa questão de algumas situações. Como é que está a educação dos nossos filhos?
Como é que está a nossa oração e a nossa vigilância para saber com quem nossos filhos estão andando? Como é que eu estou educando esse menino para ser um cidadão ou para ser um fraco diante da sociedade? Será que eu estou dando tudo para ele e não dando condição para que ele conquiste com seus próprios esforços, com uma orientação nossa? Como é que está esse pai se dedicando muito ao trabalho e esquecendo da sua família e dos seus filhos? Como é que está essa mãe que, quando passa por uma situação de dificuldade, esquece de ir à igreja, esquece de orar, e esquece que tem um Deus provedor, e fica reclamando, murmurando e lamentando? Mas o mais importante de tudo isso é saber também como nós estamos nos desenvolvendo entre a nossa vida profissional, a nossa vida social e a nossa vida religiosa. Será que estamos trabalhando demais? Será que estamos indo ao extremo ao trabalho e não tendo condição física nem psicológica de adorar o Senhor, de ter a nossa comunhão, de ter o nosso momento a sós com Deus? Como é que está isso aí? Será que isso aí está levando a gente ao excesso que quando a gente chega no culto de quarta-feira, onde a irmã White disse que a maioria dos selados estão no culto de quarta-feira, é um culto de oração, aí a pessoa que está à frente diz: irmão, agora vamos dar oportunidade para um louvor, e ninguém tem nada para louvar, porque não consegue nem abrir a boca de tão cansado que está. Ou então, conte a sua experiência para que incentive a outros que estão passando por dificuldades, né, passando por tribulação e ainda não entenderam que Deus é que resolve. Aí conte a sua experiência. Ninguém tem experiência para contar. Com Deus não tem experiência para contar do trabalho, de outras coisas, né? E quando a pessoa que está na frente do trabalho diz: irmãos, agora vamos fazer a oração. Tem alguém que tem algum pedido de oração? Quase ninguém tem pedido de oração. Isso quando nós estamos indo na quarta-feira aos cultos. Quando a gente chega num dia de sábado, queridos irmãos, a gente entra na igreja já abraçando todo mundo dentro da igreja, né? Já se confraternizando, enquanto Jesus e os anjos e Deus está presente ali a observar tudo isso, e a gente não observar a eles. E quando nós vamos para a escola sabatina e o professor faz uma pergunta da lição, a gente não sabe nem responder, diz: irmão, passa para outro que eu não tive tempo de estudar. Então, quando nós estamos precisando de uma palavra, de uma resposta de Deus, aí sobe o pregador ali para falar de Jesus, e na pregação dele ele falou de Jesus, e você está cochichando ao lado, ou você está dormindo, ou você saiu para tomar água, ou você está rodeando a igreja, e perdeu a oportunidade de escutar a resposta de Deus para a tua vida, para a minha vida. Como é que está sendo a nossa vida? Será que está igual a Salomão, que só se preocupava com o seu bem-estar, só se preocupava em acariciar o seu ego, e aí não tinha nenhum entendimento e nenhum propósito de adorar a Deus, de levar as suas ofertas, mas levava as suas ofertas para os deuses estranhos? Onde é que nós estamos gastando as nossas ofertas? Os deuses estranhos, porque nós estamos indo com as nossas ofertas raquíticas à igreja, e a igreja sofrendo porque precisa chamar obreiros, pastores para a vinha, mas o caixa não tem condição, porque não tem como contratar. E como é que está a nossa vida como pai, como mãe, que estamos vendo nossos filhos se perdendo, como Salomão não se apercebeu de ver Roboão se perdendo, e a gente vendo nossos filhos se perdendo e achando que isso é normal, porque isso não é normal. Queridos amigos, queridos irmãos,
Meu desejo é que a gente possa compreender a voz de Deus, é que a gente possa compreender o que Ele quer para cada um de nós. Essa semana eu fui fazer um culto, me convidaram para fazer um culto, e quando finalizou o culto, eu fui para a porta para cumprimentar os irmãos. Muitos anos de igreja, eu fiquei assim, estático pelo que eu vi. As pessoas dentro da igreja se abraçando e conversando e achando graça, e eu na porta, ali parado esperando eles saírem. Depois de um período de que eles fizeram a confraternização dentro da igreja, saiu alguém e eu disse assim, eu acho que não gostaram da minha pregação. Eu disse, por quê? Eu disse, porque não vieram cumprimentar o pregador. Como é que está a nossa adoração para com Deus? Como é que está a nossa vida para com Deus? Que Deus dê o equilíbrio emocional, espiritual, que as nossas dificuldades, a gente não vá chorar e baixar a fronte para bezerro de ouro, mas que a gente venha chorar e baixar a fronte para Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã. É o meu desejo sincero, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado com a mensagem. Que venhamos entender, né, cada mensagem aqui explanada e fazer uma autoanálise da nossa própria vida, né? Como estamos perante o Senhor, em todos os sentidos da nossa vida. Obrigada, irmão Nilson, e nós vamos finalizar com as últimas orações. Amém. Mensagem maravilhosa. Todas as mensagens, elas trazem assim, um conforto para nossos corações, mas existe umas que tocam mais a alma da gente do que outras. Essa mesmo hoje, para mim, foi maravilhosa. Que nós possamos mesmo colocar em prática na nossa vida, não sermos só ouvintes, né? Mas que sejamos praticantes, porque nós temos a luz verdadeira. A mensagem que Deus nos deixou é verdadeira, e nós estamos dormindo. Como o irmão acabou de falar, e nós não estamos sendo praticantes. Se nós continuarmos desse jeito, nós não teremos oportunidade de salvação, e não vai valer a pena para nós. Então, eu gostaria agora, para finalizar nossas orações, convidar mais uma vez o irmão Nilson, que foi o nosso mensageiro, para estar orando pelos pedidos do chat e pelos enfermos físicos e espirituais. Amém, irmão? Amém, irmão. E a próxima pessoa para orar, eu convido a irmã Sidneia. Pode ser, irmã Sidneia? Sim, sim. Tá. Sim, então, pode. Então, a irmã vai orar pela lista de libertação dos espíritos malignos, que ainda existe nos corações de muitas pessoas. Amém. E a próxima... Irmã Maria Divan, a próxima pessoa. Pode ser? Pode ser, irmão. Então, a irmã vai orar pela lista de libertação para a verdade. Que nós possamos elevar nossas vozes a Deus com convicção de que seremos ouvidos, né? Porque Deus está pronto a nos ouvir. Basta nós pedir com fé e segurança que Deus está nos ouvindo. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, eu quero aqui te agradecer, Pai amado, pela sua misericórdia. Eu ter sido misericordioso com cada um de nós. Pai, nós temos muitas coisas a falar para ti, mas nós vamos falar no particular, Senhor, neste dia contigo, cada um de nós. Nossa igreja, ela está enferma, Senhor. Eu sinto isso, que nós estamos totalmente enfermos. Nós estamos vivendo, Senhor, uma crise muito profunda. Nós não temos te adorado corretamente. Nós não temos sido obedientes, Senhor, para contigo.
O que nos acalenta, o que nos deixa com a esperança renovada, é que, Senhor, mesmo nessa crise profunda, a tua igreja ela não morre, ela continua viva. Foi assim através de todas as reformas que houve ao longo dos séculos. E eu quero te rogar, Senhor, para que tanto a mim, como a minha família, como a família dos meus irmãos, Senhor, não seja tirada da tua igreja nessa renovação espiritual. Porque apesar do nosso comodismo, o teu Espírito Santo tem trazido pessoas novas, mesmo que seja aos poucos. Mas aos poucos vai chegar uma hora que a tua igreja ela vai estar, Senhor, forte espiritualmente e com uma luz que vai iluminar este mundo inteiro. Por isso eu te suplico, liberta-nos, Senhor, da letargia espiritual. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos. Mostrai para nós o teu semblante e a cruz viva, Senhor, e que venhamos em nossas orações visitar o túmulo que está vazio, porque, Senhor, o Senhor vive. Nós sabemos que, ao longo dos séculos, muitas pessoas que fizeram parte da igreja foram embora para nunca mais voltar, porque não tinham o propósito de te adorar. E nós estamos dentro da tua igreja. Bondade e misericórdia, não deixa que a gente saia para nunca mais voltar, mas que a gente seja renovado pelo poder do teu Santo Espírito. Querido Senhor, liberta todos que estão passando por esta dificuldade. Querido Pai, dê para nós consciência de um alimento correto. Dê para nós a consciência de, Pai, o equilíbrio nas nossas atividades. E que a gente entre na igreja com o único propósito de te ver. Que as nossas confraternizações sejam fora. Que a gente marque momentos para tomar um chá, um suco na casa dos irmãos, mas que a igreja seja local de adoração. Eu quero te agradecer porque tu tens sido um Deus maravilhoso. Eu quero te suplicar que nos dê um espírito de prática. Porque tecnicamente, teoricamente, nós sabemos tudo. Mas nós precisamos viver, Senhor, o caminho que Jesus teve ao descer a este mundo e palmilhar o Getsêmani. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos sustentar com a palma de tuas mãos. Por isso eu te peço a libertação de todos nós e a tua bênção por todos aqueles que saíram por um motivo sem sentido. Obrigado por cuidar dos meus irmãos e da minha família. Eu te peço perdão e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Aqui nos encontramos para te buscar, Senhor. Que possamos sermos adoradores em espírito e em verdade. Eu sei, ó Pai, que enviaste o Consolador, o Espírito Santo, para nos conduzir, para nos transformar, para nos libertar. Eu coloco esse pedido de maneira especial, de libertação, pelos que estão escravizados por Satanás, Senhor, com a vida totalmente deformada daquilo que o Senhor deseja para cada um. Que possamos, não só pelos que estamos intercedendo, mas por nós mesmos, Senhor, porque somos tão frágeis, somos tão tendentes ao mal, somos tão tendentes a desviar do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, suplicamos a tua misericórdia, Senhor, e libertação, não só pelas pessoas que estamos intercedendo, mas por nós mesmos, Senhor. Conduz os nossos passos neste novo dia, e que tudo venha nos aproximar mais de Ti. A Tua graça nos alcançou, e o Senhor deseja fazer-nos de nós novas criaturas. Tenha misericórdia, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado com a presença de todos.
e com a mensagem, né, cada mensagem venha tocar os nossos corações para uma reforma, né, melhor em nossas vidas. Nós vamos concluir. Maravilhoso Deus, somos muito gratos a Ti pelas bênçãos que nos concede estarmos aqui na manhã. Obrigada, Jesus, dando um bom dia com a Tua proteção e direção, Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E em Teu nome, concluímos esta reunião. Que a graça e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Amém. 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 Amém.